Então a segurança da parte de Deus, aqui no Salmo 91, versículo 7, bem conhecido esse versículo, Salmo 91, versículo 7, ele diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás. Na minha tradução diz, mas não chegará a ti. Tem uma tradução que diz, mas tu não serás atingido. O que me chamou a atenção aqui é que todo mundo quer viver a bênção de Deus, a proteção de Deus, todo mundo quer, mas não é para todos. Lógico, está aberto para todos que queiram andar com Deus, mas na verdade tem condição, porque eu fico aqui, ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso quer dizer, vamos pôr aqui, uma pessoa foi protegida, 1000 foi para o buraco, depois mais 10.000 do outro lado, e outro cara, 11.000 pessoas. 11.000. E só um que foi socorrido. E por quê? Ele continua dizendo: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então está vendo que aqui quem caiu, quem foi para o buraco, a esteira, 1000 de um lado, 10.000 de outro, eram ímpios. O que é ímpio? É aquele que pratica a impiedade. O que é a impiedade? O desprezo com as coisas de Deus. Desprezo com as coisas de Deus, desprezo com a palavra, desprezo com a adoração a Deus. Quer dizer, quem foi protegido só quem estava andando com Deus. Por que isso aqui me chamou a atenção? Porque muitas pessoas se aproximam de Deus para buscar a bênção, mas não querem se comprometer com Deus. A pessoa às vezes até diz: não, eu sou cristão, eu sou isso, aquilo, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas ela anda na impiedade, ela despreza a palavra, ela despreza a adoração a Deus, ela despreza o momento de oração, ela despreza as coisas de Deus, ela não segue as coisas de Deus, mas ela quer ser abençoada. Quantas pessoas não chegam e dizem assim: eu estou passando uma luta, ora por mim a Deus, lá na tua igreja? Ou às vezes passa na igreja, a igreja está aberta, ela entra e diz: pastor, faz uma oração por mim, que a luta está grande, eu não estou aguentando mais. Quer dizer, ela quer o livramento de Deus, ela quer a bênção de Deus, mas ela não vem ao culto, ela não se envolve com as coisas de Deus, ela só quer que Deus abençoe, ela só quer que Deus livre, mas ela quer continuar vivendo uma vida ímpia. E hoje nós temos visto muitas pessoas, às vezes confessando que são evangélicas, que são cristãs, mas vivendo uma vida que não condiz com uma pessoa evangélica, uma pessoa que conhece o evangelho, vivendo uma vida ímpia. E aí a questão: mas será que essa pessoa vai ter o socorro na hora que ela precisar? Não vai ter. Porque nós vimos aqui, vamos dizer, 1000 de um lado, 10.000 de outro, e só um que foi ajudado. Então aqui nós teríamos 11.000 e uma pessoa. 11.000 foi para o buraco, e só uma que Deus cuidou. E por que Deus cuidou só de um? Porque era aquele que estava andando com Deus. Porque no versículo, dando continuidade, no versículo versículo 9 diz: porque o Senhor é o teu refúgio e o Altíssimo é a tua habitação.
Quando é que Deus é minha habitação? Quando eu faço dele minha habitação. O que é habitação? Moradia. Você habita ali. Agora, Deus não é uma casa, Deus não é um apartamento, mas como é que Ele é minha habitação? Quando eu habito na palavra dEle, quando eu faço minha morada na palavra dEle, quando eu obedeço a palavra dEle, quando eu ando na palavra dEle, aí sim eu vou ter a segurança dEle sobre minha vida. Então não adianta eu buscar essa segurança de Deus se eu andar na impiedade. Eu tenho que olhar na minha vida, onde eu estou desprezando a palavra, onde eu estou desprezando as coisas de Deus, e me colocar sobre a palavra de Deus, para que eu tenha essa proteção. As pessoas às vezes até compram um quadrozinho, uma coisa com o Salmo 91, porque é um salmo de segurança, é um salmo que fala de proteção, realmente, mas não é proteção para quem tem ele, ou para quem tem a Bíblia aberta nele, ou para quem o conhece, é para quem anda na prática da palavra, é para quem quem anda habitando na palavra de Deus, quer dizer, obedecendo, vivendo a palavra. Aí sim que a pessoa vai ter essa segurança, porque caso contrário, na hora que vir o perigo, na hora que vir a situação difícil, a pessoa vai cair, vai fazer parte dos 11 mil aqui que caíram. Para eu ser aquele único, quer dizer, Deus Ele quer abençoar todos, Deus quer cuidar de todos, Deus quer guardar todos, Deus quer abençoar todos, mas tem que estar numa condição de justo, não de ímpio. Ainda aqui nos Salmos, se a gente pegar aqui o Salmo 1, que é um salmo que fala muito de bênçãos, mas também vem com diferença, que diz: bem-aventurado, Salmo 1, versículo 1, olha o que ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho quer dizer parecer, segundo o parecer dos ímpios. O mundo está cheio de ímpios, de pessoas que desprezam as coisas de Deus, não quer nem saber da palavra de Deus. Porque ser ímpio não precisa você andar fazendo coisas de assombrar, só precisa você desprezar a palavra, só precisa, tem algo mais sagrado para Deus que a palavra dele. E como é que eu desprezo a palavra? Alguém vem pregar para mim, eu digo: não quero saber disso não, eu nem gosto de ouvir isso. Aí pregar para outro, tem até pessoas que às vezes é amigo seu, mas ele diz assim: você tem amizade comigo, você é crente, você só não vem falar de Bíblia para mim. Você está aí diante de um ímpio, porque ele despreza a palavra de Deus. Pode ser uma pessoa muito boa, mas é um ímpio, e essa pessoa não tem a proteção de Deus. Na hora que a coisa complicar, ele vai estar sem proteção. Por quê? Porque ele desprezou a palavra, desprezou a bênção está na palavra. Às vezes até uma pessoa meio religiosa: não, você fala de tudo, mas vem me falar de Bíblia. Eu sou teu amigo. Quando eu me converti, teve um amigo que falou isso, cidade de Guarulhos agora. Ele disse assim: olha, é o seguinte, não, você não vem me falar de Bíblia. Quer dizer, um ímpio. Então eu tenho que olhar: essa pessoa, por mais que eu goste dela, por mais que seja uma pessoa amiga, eu não posso andar segundo o conselho dela, o parecer dela, porque o conselho dela, o parecer dela acerca da vida é fora da palavra de Deus. Você quer ver como que é? Vamos dizer que você seja casado, aí você está passando um problema no casamento, não está se dando bem, a coisa não está muito bem. Aí tem um amigo seu, qual é o primeiro conselho que ele vem para você? Se separa, rapaz. Aí está aguentando isso? Quer dizer, um conselho de ímpio. Um conselho de um cristão seria: vamos orar, vamos buscar a Deus, Deus vai abençoar. Não é verdade? Ia ser diferente. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores.
que é outro caminho, na direção daquilo que o pecador anda, você não parar, não ficar dando atenção àquilo. Deixa eles seguir a caminhada deles, da maneira deles. Às vezes o caminho do pecador parece atraente, né? Não é verdade? Às vezes parece atraente. O pecador sabe se divertir, só não sabe ir para o céu, mas quem sabe se divertir sabe. Olha as festas que os pecadores criam, são animadas, ó. Você vai dizer que não? Sabe se divertir, sabe gozar dos prazeres da vida, só que não leva para o céu, irmão, leva para longe de Deus. Então, não vamos deter no caminho deles, deixa ele caminhar, levar o caminho. Não, essa que é a vida, eu tenho que viver a vida, eu sou jovem, não diz isso? Aí ele vive a vida, ele faz tudo que é bagunça e curte a vida adoidado mesmo, mas naquilo ele vai transgredindo a palavra de Deus. Assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, para ser bem-aventurado, para ser bem-sucedido diante na sua caminhada com Deus, você tem que evitar o conselho do ímpio, não andar no parecer que eles te dão, nem se deter no caminho dos pecadores, não parar, vou só dar uma atençãozinha aqui. Isso pode ser o caminho do pecador, quer dizer, a maneira dele se conduzir na vida. Às vezes são coisas que ele quer passar para você, vamos aqui, isso aqui é bom, vamos andar assim, vamos agir assim. Não vou não, isso aqui não. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí diz, antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Meu irmão, qual o ímpio que quer isso aqui? É completamente contrário ao que o mundo quer. Meditar na lei de Deus, dia e noite, ter prazer na lei de Deus. A lei de Deus diz para você não andar em bebedice. Qual o pecador que gosta disso? O pecador vai dizer assim, o que é isso? Um pouquinho de bebida não vai importar nada, não tem problema não. E outras coisas que eles vão te levar. Mas você tem prazer na lei de Deus. Espera aí, mas a lei de Deus proíbe isso. O meu lado carnal pode até gostar, mas eu não vou. Mas você vai se privar disso? Você não pode se privar não. Não vou me privar, porque eu tenho prazer na lei de Deus. E a lei de Deus condena isso aqui. Então eu vou ficar naquilo que é a lei. A palavra de Deus é uma lei para mim. Então eu vou obedecer. E vou meditar nessa lei. Você fica nesse tempo aí, só lendo Bíblia, gastando tempo lendo Bíblia, você vai ficar doido com isso. O pecador diz isso para você. Você vai ficar doido. Não, porque eu tenho o prazer de meditar, porque eu quero aprender a lei de Deus, como funciona, eu quero andar nela. Então, para você ser bem-aventurado, você faz isso. Aqui é tudo o contrário, o ímpio. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha a bênção que vem decorrente de você andar na presença de Deus, de você buscar a Deus. Isso são as bênçãos. Tudo que você fizer vai prosperar, tem a bênção de Deus. Você será como uma árvore plantada no ribeiro, quer dizer, você vai produzir fruto. Fruto vai ter resultado de tudo que você faz, bons resultados. Aí vem o versículo 4, olha o que diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Não são assim o vento, são como a moinha. O que é moinha? Moinha é aquele mato seco, né, que o vento passa e sai levando ele. Não tem importância, carrega ele sem direção nenhuma. Aí ele diz assim: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então você veja bem, todo mundo quer a bênção de Deus, mas a gente tem que olhar se nós estamos andando como justos ou como ímpio.
Porque há um tratamento, há uma diferença. Não é porque Deus é bom que Ele vai tratar por igual o ímpio e o justo, não. O justo tem um tratamento diferenciado, tem proteção, tem segurança, tem a bênção. O ímpio, irmão, e essa questão do ímpio, o ímpio não pode ser uma pessoa lá fora só não, lá fora é o pecador. O ímpio pode ser um cara dentro da igreja, desde que a pessoa esteja só dentro da igreja, mas não esteja comprometido com o evangelho, não esteja dando atenção à palavra. Por exemplo, a pessoa está na igreja só querendo receber uma bênção, mas está fazendo tudo errado, está agindo errado. Ele não vai ser tratado como justo, como aquele que está na palavra, vivendo a palavra, obedecendo a palavra, buscando a lei de Deus, andando na lei de Deus. Não vai ter. Quando vir a queda, aí vai acabar afundando. Porque nós vimos lá em Salmo 91, 11 mil, vou usar o termo popular, foi para o buraco. Só um que foi ajudado. Porque essa é a maneira de Deus. Lá no livro de Malaquias, o livro de Malaquias, no capítulo, deixa eu pegar aqui direitinho, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Deus diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então há uma diferença, irmãos. O mal da humanidade é que a religião ensinou para as pessoas que Deus trata as pessoas por igual, e não trata. Deus quer tratar todos por igual. É verdade que Deus é bom. Jesus disse que Deus manda o sol e a chuva para os bons e para os maus. Isso é a bondade de Deus. Mas na hora de cuidar, de abençoar, de proteger, na hora do perigo mesmo, tem uma diferença. Vai haver uma diferença. Vai haver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus, que obedece, que anda na palavra, que medita dia e noite, Deus vai guardar, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar com todo zelo. O outro que não serve, que anda de qualquer maneira, que anda segundo suas vontades, Deus vai entregar a ele a sua vontade. E alguém pode dizer assim: mas isso aqui é Velho Testamento, pastor. Novo Testamento é diferente, estamos na graça, então Deus trata diferente. Não. Romanos, vamos para o Novo Testamento. Romanos é Novo Testamento. Aqui é graça. Mas olha aqui o que acontece. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. O versículo 4 ele diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência
e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então quer dizer, Deus, Ele é benigno, é paciente, é longânimo. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Então Deus, Ele tem essa capacidade de fazer o bem, Ele gosta de fazer o bem. Paciência, isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente vê, mas o camarada apronta e Deus não está nem aí, parece. É a paciência dele, Ele é paciente. Ele é paciente com nossos erros, com nossas falhas, porque é justamente por causa dessa paciência que Ele está esperando que nós venhamos nos converter. E Ele é longânimo. Longânimo é aquela capacidade de sofrer a afronta do outro. O outro está afrontando, porque nós afrontamos Deus com nossas atitudes erradas, porque Ele é Senhor, e Ele nos criou e nos deu uma lei para a gente andar nela. E quantas vezes nós quebramos a lei dele, agindo de uma maneira, mas Ele é longânimo. Só que aí tem um perigo, porque diz assim: mas segundo a tua dureza de coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Irmão, presta atenção, isso é muito sério. O homem vai aprontando, e ele diz: não, está tudo bem, Deus não está nem aí, Deus está nem aí, eu posso aprontar, eu posso fazer o que quiser, eu faço, não acontece nada, eu estou bem, está tudo bem. E realmente, vai passando o tempo, a paciência de Deus dá esse tempo. Só que a pessoa vai entesourando. Entesourar quer dizer, vai acumulando, guardando ira, sabe? Deus vai se irando e a pessoa vai guardando aquilo para ele. Aí vai chegar o dia do julgamento, que Deus vai julgar, e o Deus que vai julgar ele é um Deus que está irado, e tem sobre ele só ira. A coisa vai ser feia, né? Então nós precisamos, na nossa caminhada, procurar entesourar a bênção, não a ira. Mas o que vai fazer a diferença nisso aqui? O nosso posicionamento de obedecer a palavra ou não. Se não obedecer, nosso coração foi impertinente, duro. Aí diz, versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então nós vemos aqui mais uma vez o tratamento diferenciado. Cada um vai receber segundo suas obras. Se suas obras foram boas, e suas obras só são boas se forem feitas segundo o que você aprende dele. Aí você pode ter certeza, Deus vai te recompensar. Mas se suas obras foram fora da palavra, foram segundo a tua maneira de ser, contrária à vontade de Deus, Deus também vai te recompensar, só que não com boa recompensa, com a má recompensa, também está diferente. Olha aqui o que ele diz assim: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem, procura glória, honra e incorrupção. Então quer dizer, mais uma vez, a saber, a vida eterna aqueles que com perseverança. Então aqui tem uma palavra importante: perseverança. Nós devemos ser perseverantes em fazer o bem. Talvez você coloque dentro de você que fazer o bem é dar uma cesta básica a uma pessoa necessitada, fazer uma obra de caridade a uma pessoa que precisa. Isso é uma boa obra, mas fazer o bem não é simplesmente isso, porque até o ímpio às vezes faz isso também. Fazer o bem é fazer o que a palavra ensina, porque o bem, quando a Bíblia fala do bem, ele está falando, não é de obra de homem, ele está falando de um bem que vem da parte de Deus, que nós aprendemos com Deus, que está também ali, ajudar o próximo também está, porque ele tem esse ensinamento dentro da Bíblia. Mas é um bem, mas de repente eu posso fazer o bem de dar a cesta básica para alguém, de alimentar uma pessoa que está doente, mas posso fazer o mal levando ela para o caminho do pecado, que às vezes faz isso, né? Por exemplo, a pessoa ela tem uma vida errada,
Aí tem um necessitado, ela ajuda o necessitado e depois leva ele para andar na vida errada que ele leva. Ela acha que fez o bem, mas pelo contrário, fez o mal. Uma pessoa, por exemplo, às vezes até o ser humano mesmo acha que alguém fez o bem para ele, que apoiou ele numa coisa errada que ele faz. Não, está certo, ou você gosta disso, faz sim. Não fez bem nenhum, só fez coisa errada. Então, fazer o bem é fazer o bem de acordo com Deus. Então, esse vai colher a vida eterna. Porque essa pessoa que faz o bem com perseverança, ele procura a glória de Deus, honra e corrupção. Então, já tem uma palavra que já diz tudo, corrupção. Você não entra para... O mundo está corrompido pelo pecado. Você anda no caminho contrário do mundo, na incorrupção, que quer dizer, na santidade. Aí diz, mas indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade aqui é a palavra de Deus, porque Jesus disse, a tua palavra é a verdade, e obedientes à iniquidade. Olha só o versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Olha só, tribulação e angústia, isso é Deus que prepara para aquele homem que faz o mal. Fazer o mal não é simplesmente fazer o mal de causar dano a uma pessoa, que também é mal, né? Mas às vezes o cara faz o mal de andar contrário à palavra de Deus. Tem pessoas que fazem o mal de querer tirar as pessoas do caminho do Evangelho, fica inventando conversa, procurando coisas, às vezes até contra a igreja, para tirar os outros da igreja. Não, você vai para a igreja, não, a igreja é isso e isso, para te tirar do caminho. Está fazendo mal. Às vezes até ajuda as pessoas com a coisa material, mas faz o mal de tirar ela, desviar ela do caminho de Deus. Está fazendo mal. E o que vai ter para essa pessoa lá na frente? Tribulação e angústia da parte de Deus. E glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente o judeu, também o grego. Então, aqui nós vemos o seguinte: Deus tem a tribulação, a angústia para um tipo de pessoa, e para o outro, glória, paz e honra para o outro. Quer dizer, uma diferença entre o ímpio e o justo, entre o mal, aquele que pratica o mal e o que pratica o bem. Aí o versículo 11 que diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas. As pessoas pegam essa palavra, porque para Deus não há acepção de pessoas, e dizem assim, mas Deus não faz acepção de pessoas. Aí eles pegam no sentido que acha, então Deus abençoa todo mundo. Não, está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Quem praticar o mal vai colher angústia. Quem praticar o bem vai colher paz. E onde não entra a acepção? Que ele diz, pode ser o grego como o judeu. Que diz assim, o grego representava uma nação que não tinha promessa de Deus. O judeu era o povo da promessa. Então vamos pegar isso. O cristão, se ele não anda na prática do bem, apenas carrega o título de cristão, ele também pode atrair a indignação de Deus. Não é porque ele é cristão, que ele confessa que é cristão, que ele vai ficar livre, porque Deus não vai fazer acepção também na hora de punir. E até o ímpio, o pecador, a pessoa que não tem comunhão com Deus, mas até quando ele faz boas obras, ele é recompensado, não com a vida eterna. Ele não vai ser, se ele não se arrepender e precisar primeiro de Cristo. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm boas obras, ajuda as pessoas
tem ali um coração grande. E a recompensa dele vem. Você vê que tem pessoas que é tão bondosa com os outros e ele está sempre sendo bem sucedido. Deus recompensa ele materialmente. Mas logicamente ele precisa de algo mais. Ele precisa aceitar Jesus para ser salvo, porque a obra de caridade não traz salvação. Ela deve fazer parte da vida do salvo, mas ela não traz salvação. A salvação é a fé em Cristo Jesus. Amém, Jesus? Então não existe acepção. Ele colocou aqui entre o judeu e o grego porque os judeus achavam que só eles tinham direito às bênçãos de Deus. E realmente eles tinham a promessa. Ele disse, mas e o grego? E o grego, que era outra nação, que não tinha a promessa que foi feita a Abraão? Não, se ele fizer o bem, ele também vai receber a bênção. Só que logicamente que isso aqui, trazendo para o que Paulo está pregando, e para a visão dos judeus lá, porque os judeus achavam que só eles tinham direito a ter comunhão com Deus, mas na obra de Cristo alcançou a humanidade. Então também por isso entra essa palavra que não há acepção, que Paulo na verdade estava querendo dizer o seguinte, que se cresce em Jesus, se aprendesse a fazer o que Jesus ensinou, que o bem está aqui, então teria salvação. Não importaria se a pessoa era judeu, que tinha a promessa desde lá de trás, ou se ela era de outra nação. Desde quando aceitasse Jesus e aprendesse a andar na palavra, obedecendo a palavra, tem o direito aqui, que já aí sim entra o propósito da graça, que a salvação vem em Cristo Jesus mediante a fé nele, né? Então, mas fica aqui, o que eu quero trazer para você aqui, que há um tratamento diferente da parte de Deus. E o que me chamou muita atenção foi aquele versículo lá do Salmo 91, que 1000 cai à tua direita, 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então 1000 de um lado, 10.000 do outro, 11.000, e só um foi protegido. Por quê? Porque era aquele que estava andando na palavra de Deus. Isso nos deixa um alerta, que se nós queremos a proteção de Deus, a bênção de Deus, nós temos que andar na palavra dele, está fazendo o que é certo, porque ele vai tratar diferenciado. E o que vai diferenciar? Como a pessoa andou com ele ou não. Um vai atrair a aflição, outro vai atrair a honra, a paz. Quem? Aquele que andar na palavra, que obedecer a palavra, que fazer o que é bem aos olhos de Deus, esse vai atrair a paz, a honra, a bênção. E o outro, que desobedeceu a palavra, que andou na sua vontade, esse aí, coitado. Aflição, tribulação e angústia. Coisa séria, né? Mas isso é tudo para abrir nossos olhos, para a gente olhar aquilo que é mal aos olhos de Deus, aquilo que a palavra coloca como mal. Nunca queira andar naquele caminho, nunca queira praticar aquilo, que aquilo vai impedir de Deus agir na sua vida, ou vai atrair a ira, que é a pior coisa que tem. Imagina você enfrentar Deus irado com você. Enfrentar a ira de homem já é ruim, imagina a ira de Deus. Então, vamos atrair ele, atrair a bênção. Amém, Jesus? Essa é a mensagem dessa